Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora a nossa quarta aula, focado aqui para a banca AOCP, tá certo? Já estamos trabalhando muitas questões da banca. Na aula passada a gente chegou, até a questão de número 26. Estamos falando do tópico de lógica de argumentação. Como eu disse para você, talvez seja o assunto mais diabólico da lógica. Então, se você ainda está com dificuldade nessa parte da matéria, é importante voltar na parte teórica e fazer muitas questões. Belezinha? Então, vamos começar essa aula aqui agora, a partir da questão de número 27. Fique focado aqui comigo que vai dar certo, belezinha? Seguindo o nosso caderno de questões aí, então, projetamos aqui a questão de número 27, que está dizendo o seguinte, temos a nossa primeira premissa. Se não chove, então o cachorro late. Veja, temos aqui uma condicional, certo? Vamos pegar ali, ó, não chove. Eu vou pegar aqui, ó, a negação C. Então, aí eu tenho o cachorro late. Vou colocar assim, ó, o cachorro late, beleza? Vamos pegar agora a premissa 2. Se chove, então o papagaio não fala. Temos aqui uma condicional, se e então. Aí eu vou colocar aqui, ó, chove, então o papagaio não fala. Vou colocar o tiozinho, papagaio não fala, tá certo? Entretanto, aí nós temos uma premissa simples. O papagaio está falando. Eu posso entender como sendo o papagaio fala. Então é a mesma informação, só que é a negação da primeira, quando a gente colocou que o papagaio não fala. Agora a banca coloca que ele fala. Então é a mesma sigla, papagaio fala, tá certo? Bom, simbolizamos as nossas premissas. Próxima etapa, como você já sabe, você vem na frente de cada premissa e coloca verdadeiro, tá certo? Porque a premissa a gente não discute, a gente sempre aceita ela como verdade, tá certo? E aí você sabe que você tem que começar pela premissa simples ou pela premissa que tem o E. Então nós temos aqui a premissa simples, PF é verdadeiro, aqui é a sua negação, não PF. Então eu venho aqui e coloco falso, tá certo? Bom, aqui agora nós temos uma condicional, e aí você já sabe, essa primeira parte precisa ser falsa, porque se for verdadeira, nós vamos cair em Vera Fischer. E V com F, a gente sabe que é verdadeiro, e a gente sabe que é falso, e a premissa, ela é verdadeira, não pode ser falsa, tá certo? Então, por conta disso, a primeira parte precisa ser falsa, porque aí na tabela verdade do condicional, você vai ter F com F, que é verdadeiro, tá certo? C é falso, aí aqui, ó, nós temos a sua negação. Então, eu venho e coloco verdadeiro. Temos o condicional aqui, certo? Essa segunda parte, então, só pode ser uma verdade, Porque se for falso, a gente vai cair em V com F, Vera Fischer é falso, e a premissa não pode ser falsa, ela precisa ser verdadeira, tá certo? Perfeito. Feito isso, agora você vai fazer o pulo do gato. Por exemplo, onde tem a negação, você cancela e muda o valor lógico. Então, eu vou cancelar aqui. Se aqui é verdadeiro, você vem e coloca falso, tá certo? Você vai cancelar aqui. Aqui é falso, você vem e coloca verdadeiro, tá certo? Bom, feito isso, então agora a gente vai fazer a nossa análise. Vamos encontrar aqui a conclusão do nosso argumento. Vou começar aqui com a letra A. Veja, temos aqui o condicional, a conjunção, que é o E, desculpa, a conjunção, que é o E. E aqui, ó, primeira parte, chove. O que nós concluímos? Eu vou circular aqui, ó, Na verdade, nós concluímos que chove é falso. Tá vendo aqui, ó? Chove é falso. Ou seja, nós concluímos que não chove. A banca disse que chove. Então, aqui é falso e
O cachorro late. O que nós concluímos do cachorro? Vou circular aqui, ó. Ou seja, né, nós concluímos que é verdadeiro. Então, nós concluímos que o cachorro late e a banca colocou o cachorro late. Então, aqui é verdadeiro. Só que pela tabela verdade do E, F com V é falso, tá certo? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos novamente a conjunção. Veja, chove, nós já sabemos que é falso. Aí você vem e coloca E. Agora, a banca colocou o cachorro não late. Né? Se na letra A o cachorro late é verdadeiro, quando a banca coloca que não late, então é falso. Pela tabela verdade do E, F com F, nós sabemos que é falso. Focamos na letra C. Na letra C, nós temos novamente a conjunção. Primeira parte, não chove. Agora a banca negou. Nós vimos que chove é falso, então fica verdadeiro. E, ó, o cachorro late, né? Seguindo a informação da letra A, que nós percebemos que é verdadeiro. Ou seja, então aqui é verdadeiro. Agora sim, pela tabela verdade do E, V com V é verdadeiro. Então, a conclusão do nosso argumento é a letra C. Não chove e o cachorro late. Fechou? Muito bem, começamos então a nossa primeira questão aqui dessa quarta aula, seguindo o fluxo aí do nosso material, que foi a questão de número 27, belezinha? Vamos prosseguindo, vamos para a questão de número 28, que é também uma questão de lógica de argumentação. Vamos lá, nós temos aqui as nossas premissas, que nós vamos simbolizá-las primeiramente. Primeira, se Beto liga para Glória, então Glória vai à festa. Então nós temos aqui o condicional, se, e então Beto liga para Glória. Então vou pôr assim, ó, Beto liga para Glória. Então, Glória vai à festa. Vou colocar assim, Glória vai à festa. Correto? Perfeito. Premissa 2. Temos novamente o condicional. Veja, se Glória vai à festa, então, repetiu na primeira. Então, você repete a sigla. Se Glória vai à festa, então, Carla cuida do bebê. Então, vou pôr assim, ó, Carla cuida do bebê. Tá certo? Perfeito. Premissa 3, nós temos aqui novamente o condicional. Primeira parte, Carla cuida do bebê. Então, você repete a sigla, Carla cuida do bebê. Então, Raul liga para Carla. Então, vou colocar aqui, ó, Raul liga para Carla, tá certo? E aí você tem a premissa simples, mas Raul não liga para Carla, a banca nega. Então, vou colocar aqui, ó, a negação. Raul não liga para a Carla. Fechou. Bom, o que vai acontecer? Nós temos as premissas. Próxima etapa agora, você vai colocar verdadeiro em todas elas. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá certo? Ou seja, premissa você não questiona, você sempre coloca como verdade. Feito isso aqui, agora você vai começar ou pela premissa simples ou pela premissa que tem o E. Começando pela simples. Veja aqui, ó, por exemplo, a negação de RLC é verdadeiro. Aqui, ó, é a mesma sentença, só que é a sua negação, uma negação da outra. Se embaixo é verdadeiro, aqui vai ser falso, tá certo? E aí nós temos aqui, ó, uma condicional. Então, a primeira parte aqui também vai ser falsa, porque se ela for verdadeira, nós vamos cair em Vera Fischer, aí a premissa fica falsa, não pode. Então, aqui, ó, vai seguindo o fluxo, é falso. Mais uma vez, temos o condicional. Então, aqui precisa ser falso. Repetiu aqui, ó, falso, condicional. A primeira aqui tem que ser falso, tá certo? Bom, e aí você vem agora com o pulo do gato. Nesse caso, nós temos apenas uma negação, que é essa última aqui.
Se é verdadeiro, você vem e coloca falso. Fechou? Perfeito. Feito isso aqui, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar as alternativas para encontrarmos a nossa conclusão. Vamos lá. Na letra A, nós temos aqui uma conjunção. Primeira parte. Carla não cuida do bebê. O que nós concluímos sobre essa informação? Vou circular aqui, ó. Concluímos falso, tá vendo, ó? De fato, a gente concluiu que a Carla não cuida do bebê. Foi o que a banca disse, ó. Carla não cuida do bebê. Então, essa primeira parte a banca falou certo, verdadeiro. E a segunda parte, Beto não liga para Glória. O que nós concluímos do Beto? Que tá bem aqui, ó. Certo? Nós concluímos falso, ou seja, nós concluímos que o Beto não liga para Glória. E foi justamente isso que a banca colocou. Então, aqui é verdadeiro. Na tabela verdade do E, V com V é verdadeiro. Então, a conclusão do nosso argumento já foi de cara a letra A. Carla não cuida do bebê e Beto não liga para Glória. Ponto final. Tá certo? Maravilha? Fizemos a questão, então, de número 28. Vamos prosseguindo aí, questão de número 29. Agora já muda um pouco o nosso conteúdo, tá certo? Aqui agora nós vamos ter o seguinte, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. É proposição, tá? Todos os enfermeiros são bons fisioterapeutas. Nós temos aqui o todo. Então, vamos recordar o detalhe aqui dessa afirmação. Por exemplo, coloque assim, ó. Negação do quantificador todo. Negação do quantificador todo. Aí você tem o seguinte procedimento. Vou colocar assim, ó, todo. São duas etapas. Primeira etapa, você vai trocar pelo algum, tá certo? Então, você vai trocar o todo pelo algum. Segunda etapa, você vai negar o verbo. Lembrando que o algum, e a banca usa bastante, você pode colocar em seu lugar o existe, ou você pode colocar pelo menos um. Então, ou você coloca existe, ou você coloca pelo menos um, tá certo? Sabendo disso, vamos lá. Todos os enfermeiros são bons fisioterapeutas. Então, no lugar do todo, eu vou colocar assim, ó. Algum enfermeiro, veja bem, algum enfermeiro não é bom fisioterapeuta. Ou seja, ao pé da letra, a negação seria essa. Aí nós vamos ver se a banca colocou nas alternativas ao pé da letra ou ela mudou alguns aspectos, mas prevalecendo a regra. Por exemplo, a letra A, eu não nego todo colocando o nenhum. Então, automaticamente já é falso, né? Eu não vou negar o todo mantendo todo. Então, já é falso. Novamente, a D, troca pelo nenhum, já é falso. E a E, mantém o todo, já é falso, certo? Então, sobramos com a letra B, porém, veja o que a banca coloca. Pelo menos um. Ou seja, no lugar do algum, como nós vimos aqui, eu posso colocar pelo menos um. Só que aí tem um outro aspecto ali, né? O que a banca faz? Coloca assim, ó.
é mau fisioterapeuta. Então, ao pé da letra seria, por exemplo, algum enfermeiro não é bom, por exemplo. Então, ao invés de colocar não é bom, pelas alternativas, a banca colocou é mau fisioterapeuta, entendeu? Então, você concorda que dá na mesma? Então, você tem que tomar cuidado. O que eu sempre sugiro para o pessoal, porque acontece bastante, né? Escreva a negação, né, corretamente, aplicando a regra ao pé da letra. Vai para as alternativas. Se a banca não fez isso, aí você vai buscando esses aspectos, tá certo? Então, de fato, né, por exemplo, a frase dada foi: todos os enfermeiros são bons fisioterapeutas. A sua negação, a banca colocou: pelo menos um enfermeiro é mau fisioterapeuta. Tá certo? Maravilha. Fizemos aqui, então, coloquei para você esse pequeno esqueminha de como que você pode negar o todo. Vamos prosseguindo aqui. Estamos agora na questão de número 30. Temos que assinale a alternativa que corresponde à negação. Então, aqui você já sabe, a negação da seguinte afirmação: todo servidor municipal é concursado e capacitado a empenhar sua função. Então, veja que aqui nós temos uma conjunção. Só que ali, na outra parte, depois do e, nós temos um verbo que ele fica oculto. Veja, agora eu vou ler diferente, ó. Todo servidor municipal é concursado e é capacitado. Então, de certa forma, existe um verbo aqui, ó, tá certo? Só que a banca escondeu justamente para dar uma dificultada, né, para um grupo de alunos que com certeza, né, ficaram na dúvida. Então, vamos lá. Nós temos que negar essa sentença. Como que a gente procede? Nós temos que negar o e. Então, você já sabe. Temos que trocar pelo ou e nós temos que negar as duas partes. A primeira parte, nós temos aqui, por exemplo, o todo. E aí você sabe como que você procede para poder negar o todo. Então, eu vou pegar e vou aplicar ao pé da letra, depois a gente vê se a banca mudou alguns detalhes. Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Algum servidor, algum servidor municipal não é concursado. Então, nós trocamos o todo pelo algum e negamos o verbo. E aí você coloca ou. Aí nós temos que negar aqui, ó, porque a gente tem que negar a outra parte. Aí eu vou colocar assim, ó, ou não é capacitado a empenhar sua função. Ponto. Então, ao pé da letra, né, a frase negada, ela ficou assim: algum servidor municipal não é concursado ou não é capacitado a empenhar a sua função. Primeira coisa que nós vamos olhar as alternativas em que a banca troca o e pelo ou. É a primeira coisa. Por exemplo, a letra a banca manteve o e, então eu nem preciso olhar o resto. Eu já sei aqui que está falso, certo? A letra B, a banca troca pelo ou, beleza. A letra C, a banca manteve o e, então eu já sei que está falso. Na letra D, a banca troca pelo ou. E a letra E, a banca troca pelo ou. Então, assim, né, com essa pequena análise, nós eliminamos duas alternativas. Agora, nós sabemos o seguinte, por exemplo, a letra A, eu não nego o todo mantendo o todo, como eu já falei. Então, né, ela já estava falsa, mas só para a gente frisar isso. Por exemplo, a letra B é uma possibilidade. Deixa eu olhar as outras. Ó, a letra D,
a banca manteve o todo. Então, eu já posso falar que está falso. E a letra E é uma possibilidade. Só que perceba o seguinte, tanto na letra B quanto na letra E, a banca está usando um sinônimo. No lugar do algum, a banca está colocando o existe. Então, vai ficar, existe servidor municipal. Aí, toda vez que usa o existe, você vai ver que tem o que aqui, ó, né? Que não é concursado. Então, por exemplo, letra B, ó, existe servidor municipal que não é concursado. Então, veja, a banca de fato negou corretamente aqui, ó, tá certo? Quando você olha a letra E, ó, existe servidor municipal que não é concursado. A banca nega corretamente também. Agora, olhando a outra parte, né, tem que ficar não é capacitado. Olha a letra B, não é capacitado, ou seja, a letra B a banca negou corretamente, vai ser a nossa alternativa correta. Agora, olha a letra E, é capacitado. Tá vendo aqui, ó, a banca não nega. Por isso que a letra E está falsa. Então, a frase negada, de fato, ficou: existe servidor municipal que não é concursado ou não é capacitado a empenhar a sua função. Tá certo? Maravilha. Fizemos aqui mais uma questão, a questão de número 30. Vamos prosseguindo. Vamos projetar aqui a próxima, questão de número 31. A questão vai falar assim: dada a proposição, todos os motoristas são bons servidores. Assinale a alternativa que apresenta a negação, correto? Então, eu vou aplicar aqui, ó. Nós temos o todo. Então, ao pé da letra vai ficar assim, ó. Algum motorista. Aí eu tenho que negar o verbo. Algum motorista não é bom servidor, correto? Bom, o que acontece? Tem gente que gosta de fazer assim, ó. Lembra, né? Eu tenho que, para eu negar o todo, eu preciso trocar pelo algum e negar o verbo. Então, tem gente que fica focado para ver se negou o verbo ou já vê tudo de uma vez. Aí fica a seu critério, entendeu? Por exemplo, você sabe que eu não posso negar o todo mantendo o todo. Então, a letra A já fica falsa. A letra B, eu não troco o todo pelo nenhum. Então, já fica falso. A letra C, ó, manteve o todo novamente. Fica falso. E a letra E, por exemplo, ó, trocou pelo nenhum, fica falso, né? Aí, sobramos com a letra D, que vai ser a nossa resposta correta. E aí a banca usa um sinônimo, ó, pelo menos um. Então, no lugar do algum, a banca colocou pelo menos um. E aí tem um detalhe, né? Ao pé da letra, ficaria assim, ó, pelo menos um motorista não é bom servidor. Aí, o que a banca fez? Escreveu da seguinte forma: pelo menos um motorista é mau servidor. Então, aqui, você concorda que vai dizer a mesma coisa. Veja que nessa mesma aula a gente já fez uma questão semelhante. Então, começa a perceber, né, o padrão, como que a banca gosta de colocar nas alternativas. Tá certo? Então, de fato, a letra D é a nossa sentença negada. Vamos, então, para a questão de número 32. A forma correta de negar a proposição: todas as vagas deste concurso são de ensino fundamental. Mais uma vez, nós temos aqui todas, então nós temos que negar. Então, como que eu posso pensar? Eu vou colocar ao pé da letra assim, ó. Alguma, veja, alguma vaga deste concurso, veja bem, alguma vaga deste concurso, aí eu tenho que negar, não é de ensino fundamental, correto? Então, ao pé da letra, a negação ficaria assim. Bom, letra A.
A letra A banca nega o todo utilizando nenhum. Então, a gente já sabe que está falso. A letra B é uma possibilidade, que é um sinônimo. A letra C também. A letra D, a banca manteve o todo. Então, a gente já sabe que está falso. E a letra E é uma chance de estar certo. Então, com essa pequena análise, nós eliminamos duas alternativas. Agora, é claro, gente, que você vai pegando esses trajeitos, aí aquela alternativa que você percebeu que você está julgando correta, analisa um pouco mais, vê se realmente foi aplicado tudo corretamente. Aí, se ficar na dúvida, volta nas outras alternativas que você foi eliminando. É assim que você vai fazendo, tá certo? Até você ter ficar muito seguro do item correto. Bom, então, por exemplo, aí, na letra B, a banca coloca no lugar de algum o existe. E veja, ela manteve o plural. Normalmente, nós transformamos o plural para o singular, certo? Quando nega o todo pelo algum. Só que aí, muitas bancas, né, seguem esse padrão, o correto, mas às vezes ela mantém no plural. Também não tem problema, tá? Não vai ser anulada. Então, por exemplo, no lugar de alguma, né, a banca foi lá e colocou, como eu estou no singular, eu ia colocar existe. Mas, né, se eu colocasse no plural, por exemplo, algumas, não tem problema, aí a banca manteve o plural, ó, existem. Então, ela colocou assim, existem vagas deste concurso, né, lembrando que quando tem o existe, você vai vir acompanhado aqui do que, certo? E aí a banca negou corretamente, ó. Existem vagas deste concurso que não são de ensino fundamental. Percebeu? Então, a letra B, a banca negou corretamente, tá? Olha as outras. Por exemplo, letra C, pelo menos uma vaga. Beleza, a banca pegou um sinônimo corretamente. Mas olha o que ficou faltando. Deste concurso é de ensino fundamental. Ali a banca não nega. Então, a letra C fica falsa. E a letra E, ó, algumas vagas deste concurso, né, tá fazendo igual eu fiz, só que deixando no plural. Só que aqui, ó, a banca também não nega. Por isso que a letra E ficou falsa. Então, de fato, a letra B. Existem vagas deste concurso que não são de ensino fundamental. Vai ser o nosso item negado corretamente, tá certo? Fizemos a questão 32. Vamos para a questão de número 33. Dada a proposição, todo time de futebol é uma sociedade anônima, né? Assinale a alternativa que indique a negação. Essa questão aqui tem um detalhe que eu vou te mostrar. Veja, ao pé da letra, ficaria assim, ó. Algum time de futebol. Aí eu tenho que negar. Não é uma sociedade anônima. Certo? Beleza. Aí, né, vamos para as alternativas. A letra A, por exemplo, ela manteve o todo, ou seja, não nega o todo com todo, então, falsa, né? A letra B, por exemplo, a banca colocou aqui uma condicional. Poderia a gente até fazer uma análise para saber se o que está escrito ali está correto. Mas no caso da letra B, não está. Falso. Na letra C, a banca troca o todo pelo nenhum. Então, eu não nego o todo pelo nenhum. Falso. Vou pular a letra D. Olha, a letra E é a mesma coisa da condicional. Se, então. Né? Então, falso. Sobramos com a letra D, que foi a alternativa que a banca considerou. Né? Só que tem um erro nela. Por exemplo, aqui ela colocou a pelo menos um. Ela colocou dois sinônimos e não tem problema. É como se fosse assim, ó. Existe pelo menos um time de futebol. Posso fazer isso? Posso. Só que qual que é o problema? Até o que aqui, ó, beleza. A banca ela não negou.
Como ela não negou, então ela fugiu à regra. Então, na verdade, a questão ela deveria ter sido anulada, porque realmente a regra foi aplicada incorretamente. O detalhe foi, a banca não anulou. Então imagina os candidatos ficando puto por causa disso. Muita gente, né, por exemplo, que não fez a questão, né, ali na hora, não marcou alguma alternativa, justamente porque percebeu que não tinha alternativa. Então a questão ia ser anulada. Você que está começando agora a sua vida no mundo dos concursos, de vez em quando, infelizmente, você vai se deparar com isso. Não é só a banca. A banca, a OCP, gente, ela é consolidada, né? Ela acerta muito mais do que erra. Todas as bancas cometem erros. Erros, né, que passam despercebidos e erros graves. Todas elas, todas, sem exceção, tá? Na sua história tem erros. Mas tem outras bancas que erram muito, que aí realmente a gente fica com o pé atrás. Não é o caso dessa banca, tá certo? Mas essa questão realmente foi uma pisada na bola, tá certo? Vamos lá, vamos para a questão de número 34. Agora é uma parte da matéria que a gente chama de diagramas lógicos. Então você vai fazer o seguinte, vamos lá, nós temos aqui, ó, as duas sentenças e o problema fala: sabendo que ambas são verdadeiras, é possível concluir. É o que a gente vai ter que fazer. Então, primeiro, todos os retângulos são paralelogramos. Aqui nós temos o todo. Aí você precisa lembrar, relacionar a palavrinha todo com a palavrinha dentro. Ou seja, nós temos o conjunto formado pelos retângulos e o conjunto formado pelos paralelogramos. Então, eu vou colocar o conjunto formado pelos retângulos, aqui assim, dentro do conjunto formado pelos paralelogramos. É isso aqui, ó. Certinho? Beleza. E a outra sentença fala assim: alguns retângulos são quadrados. Então, por exemplo, ó, alguns retângulos são quadrados. E aí você precisa lembrar o seguinte: quando você tem a palavrinha algum, você vai relacionar com a palavrinha cruza, que é o mesmo que intersecção. Só que aí eu tenho que pegar o conjunto formado pelos retângulos e interseccionar com o conjunto formado pelos quadrados. E aí eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor e vou fazer algo assim, ó. Percebeu? Aqui nós temos os quadrados. Então eu interseccionei esse conjunto com o conjunto formado pelos retângulos, tá certo? Bom, então agora a gente faz a nossa análise. Por exemplo, letra A. Todos os paralelogramos são quadrados? Não. Se eu pegar esse paralelogramo aqui, ó, ele não é quadrado, então não é todos, certo? Falso. Letra B. Alguns paralelogramos são quadrados? Podemos afirmar isso? Podemos. Por exemplo, se eu pegar esse aqui, né, ele é um paralelogramo e ele é um quadrado. Então, a nossa alternativa vai ser a letra B. Mas essa questão, vamos olhar as outras. Letra C. Todos os retângulos são quadrados? No caso, não. Se eu pegar, por exemplo, esse retângulo aqui, ele não é quadrado. Falso. Letra D. Nenhum paralelogramo pode ser um quadrado? Eu posso afirmar isso? Né? Pode acontecer de não ser, né? Pegando um determinado exemplo. Mas pode acontecer de ser. Por exemplo, aqui, ó. Tá certo? Então, eu não posso afirmar nenhum. Fica errado. Falso. Letra E. Nenhum retângulo pode ser um quadrado? É a mesma situação. Eu posso ter esse retângulo aqui, que é um quadrado.
Então, fica falso. Realmente, dentre todas as alternativas, a alternativa correta é a letra B. Caso tenha ficado dúvida com a questão dos diagramas, sugiro, você que está lá, o nosso curso está na plataforma, você tem acesso a essa explicação lá, tá certo? Maravilha? Beleza, vamos pegar aqui mais uma questão. Vamos lá, questão de número 35. Do ponto de vista lógico, aí nós temos as informações. Começa uma aqui, ó. Se alguns pedreiros são carpinteiros, aí aqui vai um, né? Aí nós temos outro, ó. E todos os carpinteiros são oristas, então vamos lá. Primeiro nós temos o algum. Então você sabe que o algum cruza, intersecciona. Nós temos o conjunto formado pelos pedreiros e o conjunto formado pelos carpinteiros, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, esses dois conjuntos e eu vou interseccioná-los. Então eu tenho o conjunto formado pelos pedreiros, certo? E eu tenho o conjunto formado pelos carpinteiros. Tá aqui. Ok. O que acontece? Vai acontecer o seguinte. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou pensar? Eu tenho que agora relacionar com a outra sentença. Ó, a outra vai ser todos. Então, o todo é dentro. Ó, todos os carpinteiros são oristas. Eu vou pegar aqui o conjunto dos carpinteiros e eu vou colocar dentro de outro conjunto, que é o conjunto formado pelos oristas. Então, tá aqui, ó. Certo? Beleza. Sendo assim, agora a gente vai fazer a nossa análise. Temos as alternativas. Então, vamos lá. Letra A. Todos os pedreiros são oristas. O problema está afirmando isso. Toma cuidado que nós temos ali, né, uma conjunção na letra A. Então, a gente tem que aplicar ali a tabela verdade. A gente tem que tomar um determinado cuidado. Então, por exemplo, todos os pedreiros são oristas. Cadê os pedreiros aqui, ó? Posso afirmar isso? Não. Se eu pegar esse pedreiro aqui, ó, ele não é orista. Então, aqui é falso. Como é uma conjunção e uma das partes já é falsa, a gente já sabe que é falso. Porque a tabela verdade do E só tem uma verdade, V com V. A partir do momento que uma das partes é falsa, o valor lógico vai ser falso. Mas vamos lá. Ó, nenhum pedreiro é carpinteiro. Nenhum pedreiro é carpinteiro. Eu posso afirmar isso? Também é falso. Porque eu posso ter esse cara que ele é pedreiro e ele é carpinteiro ao mesmo tempo. Então, quando a banca coloca nenhum, fica falso. Bom, letra B, né? Vamos lá. Agora só temos sentenças simples aqui, ó. Nenhum pedreiro é orista. Então, a banca colocou nenhum, né? Eu não posso afirmar isso. Fica falso. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, esse cidadão aqui, ele é pedreiro e ele é orista, por exemplo. Então, por isso que é falso. Letra C. Alguns pedreiros são oristas. É a mesma situação da B, só que agora está correto. Né? Eu posso ter esse pedreiro aqui, que é orista. Lembrando que o algum, você pode interpretar como sendo pelo menos um pedreiro é orista. Talvez fique mais fácil para você. Então, a letra C fica sendo aí a nossa alternativa correta. Tá certo? Perfeito? Então, essa parte de diagramas também não é difícil. É só você tomar cuidado na construção do diagrama. Tá certo? Construiu ali certinho, o diagrama ele vai te dar uma visão clara do negócio, vai deixar a sua vida mais fácil para resolver o problema. Tá certo? Lembrando que, por exemplo, a gente ainda fez um pouco de lógica de argumentação. Teve alguma dúvida? Volta na teoria, pega as questões de fixação, coloque em prática. Se precisar de mais questões, me chama pelo WhatsApp que eu vou mandar para você, tá certo? Vamos para cima aí com força total. Então eu vou finalizar essa aula aqui. Estamos aí na reta final do nosso material de lógica da banca OCP,
tá? E também para a aula aqui não ficar muito extensa e para que realmente você, tendo a oportunidade de rever, fique também de forma não cansativa, tá certo? No mais, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.